Louvarei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente em minha boca. Salmo 34, versículo 1. Este versículo bíblico diz respeito à história de um grupo musical de nossa igreja. Este grupo que acabamos de ouvir cantando neste momento. Coral Hosana, coro feminino da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, que completa 47 anos de existência. Ele nasceu em 1984, com um grupo pequenino de vozes femininas lá na União Atalaia, sendo regido este grupo pela irmã Lígia Pereira. Temos orado muito pela irmã Lígia, nossa regente por muitos anos, não só no coro, mas em tantas outras atividades de nossa igreja. Deus abençoe você, irmã Lígia. Nós nos rendemos à sua dedicação ao Ministério de Música e também ao Ministério da Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro. Neste momento, nossa gratidão à regente, irmã Marli de Matos. Obrigado pelo seu desafio tão próprio, pessoal, de vir de tão longe para abençoar este grupo na liderança musical. Obrigado também, irmã Ione, pela sua gerência, sua gestão, fazendo todas as partes funcionarem e funcionarem bem dentro do grupo. Agradecemos as osanistas, as mulheres, maravilhosas mulheres da nossa igreja que participam deste coro feminino. É muito bom ter todos vocês participando deste ministério musical. Tenho saudade de todos vocês, saudades do nosso encontro às segundas-feiras lá no ensaio do Coral Hosana. Em breve estaremos juntos, em breve o coro de vocês, coro desta igreja, coro feminino desta igreja, voltará a cantar presencialmente nos cultos de nossa igreja. É muito bom agradecer a vocês todas. Estão lembrados? Nós teremos a partir de agosto as programações de aniversário de 137 anos da nossa igreja. Uma destas atividades ou peças que serão inseridas dentro do culto é a peça do mosaico, que chamamos também de mural de fotos. Esta peça será composta pelas fotos históricas da nossa igreja, mas também será composta, estas peças dentro do culto, pelas suas fotos. Você que participa dos nossos cultos, se você quiser participar do mural de fotos, por favor, envie a sua foto para nós. Temos algumas orientações, breves orientações. Você deve tirar a sua foto com o celular na horizontal, nunca o celular na vertical. Mandar esta foto até 31 de julho, portanto, este mês, último dia deste mês, para este e-mail que você já está vendo, pibrj137@gmail.com. Irmão Marcos Balesteiros irá conversar com você, interagir com você e dar qualquer orientação necessária a respeito das suas fotos. Mas lembre-se, coloque o nome de todos os participantes, o nome completo de todos os participantes na foto. Também mande a sua localização, cidade, estado e país, para que a gente insira nos créditos não só das fotos, mas também nos créditos ao final do culto. E por fim, se você quiser, mande também neste e-mail a igreja a qual você pertence, se você pertence a alguma igreja. Mas, veja só, se você não participa da nossa igreja ou de qualquer igreja evangélica, não há problema. Está assistindo os cultos, está participando dos cultos conosco, mande, portanto, as fotos, nós vamos recebê-las e vamos colocar dentro do mural de fotos. Mas antes de agosto chegar, mês de julho, mês de missões, Missões Rio, estamos sendo dirigidos
pela Convenção Batista Carioca. Estamos ouvindo e vendo os testemunhos lindíssimos destes missionários no campo carioca. Portanto, ore, invista, entregue-se para este projeto, que é um projeto de Deus para a Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, é um projeto de Deus para a sua vida também. Para a tua missão, aviva-nos. Este é o nosso momento de confissão e eu convido aos meus irmãos e amigos que assistem o culto da nossa primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro a ter um momento de contrição, de oração, de busca da presença do Senhor, pedindo perdão a Ele pelos erros, pelos pecados cometidos. E eu gostaria de compartilhar um texto que se encontra em Isaías 43, versículo 25, trata da misericórdia de Deus e da infidelidade de Israel. Momento marcante no povo hebreu, o povo vira e mexe, vacilava, errava, e o Senhor sempre demonstrando a sua compaixão, a sua misericórdia. Assim como foi com o povo no passado, assim é conosco hoje. E o texto assim nos diz: sou eu mesmo aquele que apaga suas transgressões por amor de mim, e que não se lembra mais de seus pecados. Oremos. Graças te damos, Senhor, pela leitura da Tua palavra. Graças te damos, ó Pai, porque Tu és um Deus de misericórdia, Tu és um Deus de perdão. E neste momento do culto, Senhor, quando estamos iniciando a nossa oração, o nosso louvor, nós nos aproximamos de Ti e queremos, ó Pai, prestar-te um culto que só a Ti é devido, mas para tanto nós sabemos, Senhor, que nós precisamos confessar os nossos pecados, nós precisamos confessar os nossos erros, nós precisamos confessar as nossas transgressões. E, Senhor,
Nós sabemos que Tu és um Deus perdoador. Tem misericórdia, Senhor, de cada um de nós e que nós possamos, ó Pai, sentir a Tua graça, a manifestação, Senhor, do Teu perdão em nossas vidas, pelos erros que cometemos, pelas falhas, Senhor, pelas palavras que proferimos que magoou o nosso semelhante. Ó Senhor, tem misericórdia de nós e que a gente possa sempre olhar para Jesus, o nosso modelo, o nosso exemplo e procurar imitá-lo. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de buscar a Tua presença, de clamar o Teu nome, Senhor, e de receber de Ti o perdão tão necessário para as nossas vidas. Fala-nos, ó Pai, pelas partes deste culto, fala-nos, ó Pai, pela palavra do pastor, quando proferirá o sermão, que estejamos com os nossos corações sensíveis para ouvir a Tua voz, porque queremos, ó Pai, sermos cada vez mais aperfeiçoados em Cristo para prosseguirmos fazendo a Tua obra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Oi, sou Ian da PIBRJ. Oi, eu sou o Igor. Missão para mim é levar o Evangelho de Jesus para as outras pessoas de onde eu estiver. Deus é amor, Ele quer que todas as pessoas sejam salvas. Feliz campanha missionária! Sou o pastor Felipe, coordenador da Missão aos Enlutados e Prevenção ao Suicídio da Convenção Batista Carioca, seu missionário. Eu queria te passar algumas informações sobre esse ministério. Em 2015, nós alcançamos 5.907 pessoas. 2016, 9.841 pessoas. 2017, 10.682 pessoas. 2018, 14.298 pessoas. 2019, 20.392 pessoas. Em 2020, devido ao contexto pandêmico, houve uma diminuição por causa das restrições cemiteriais. Então, alcançamos 6.625 pessoas. Em 2021, até o último mês, ou seja, o mês de maio, foram alcançados 7.144 pessoas. Isso é uma média por baixo. Eu queria compartilhar um testemunho com você. Certa vez eu estava no Caju e tinha uma criança de 7 anos, o pequeno Kaique, que estava ali participando do velório do seu tio. Seu tio foi realizar um assalto e acabou sendo alvejado. A orientação da funerária era que o caixão não fosse aberto. Porém, a mãe do pequeno Kaique decide abrir o caixão. O pequeno Kaique, ao se deparar com a imagem do seu tio, se assenta ao lado do caixão e começa a chorar compulsivamente. A minha postura foi me assentar ao lado do pequeno Kaique. Seu tio não era uma boa influência, não era uma boa referência, porém era o seu melhor amigo. As pessoas que passavam por ali, elas não prestavam atenção no caixão, mas no drama daquela criança. Uma senhora vem até nós e pergunta: o que está acontecendo? Eu falei: senhora, é dor, é sofrimento, é angústia, faz parte. Ela olha para o pequeno Kaique, eu acredito que na melhor das intenções, porém ela minimiza a dor daquela criança. Ela fala: se você parar de chorar, eu compro um Guaraná para você. Ela estava comunicando que o luto se resolve com R$2. Isso sabemos que não é verdade. O pequeno Kaique me faz uma pergunta: e agora, pastor? Quem joga videogame comigo? Ou seja, quem vai participar da minha vida? Eu permaneço abraçado com ele, eu oro por ele ali e oramos juntos e eu falo do Jesus, que é o nosso melhor amigo. Queridos, nós precisamos sustentar esse ministério. Continuo contando com as suas ofertas, continuo contando com as suas orações, continuo contando com o seu investimento. O site para que você possa se tornar um adotante desta missão é o www.missõesrio.com.br. Que você possa continuar investindo tempo em oração, que você continue disponibilizando os seus recursos para o sustento da obra missionária. Se você sente o desejo de se tornar um voluntário, se você é um vocacionado para esse ministério, entre em contato conosco. Que Deus continue abençoando a sua vida, que Deus continue sustentando o seu lar no centro da vontade de Deus. Mateus 5, verso 4. Bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Quem pintou o mundo? Quem escolheu a cor? Fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou
pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história, e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. Quem pintou o mundo, quem escolheu a cor, fez o sol amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo, quem escolheu os tons, fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando a minha história, e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. Pintou minha vida com sangue derramado, pintou minhas vestes com o branco da santidade, pintou o meu interior com sua glória. Oh, 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 oh. Pintou minha vida com sangue derramado, pintou minhas vestes com o branco da santidade, pintou o meu interior com sua glória. Oh, oh, oh. O maior pintor do mundo está pintando a minha história, e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. O maior pintor do mundo está pintando a minha história, e ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Ele assinou a obra que sou eu, e na assinatura está escrito Deus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor,
nisso pensai. Abastecendo o pensamento com as ideias de Deus. Vamos orar. Ó Deus eterno, Criador e sustentador de todas as coisas, aqui estamos humildemente diante de Ti, nesta manhã, para glorificar o Teu santo nome, para ouvir a Tua voz por meio da exposição da Tua palavra. Fala-nos, porque os Teus pensamentos são os melhores que há. Em nome de Jesus. Amém. De repente se espalhou a notícia: vovó morreu. E todos comentavam, a boca pequena, com tristeza, evidentemente: não é possível, vovó morreu. E agora surge um outro problema: como comunicar essa tragédia à netinha, pequenininha? Afinal, elas são tão apegadas. Estuda-se uma estratégia, estuda-se outra, até que finalmente alguém tem uma ideia. Chama a menina e diz assim: filhinha, nós temos uma notícia muito boa para te dar. Vovó partiu. Para onde? Pergunta a neta. Ela foi para aquele lugar onde todos estaremos um dia. A pequena explodiu de alegria. Oba! Para Disneylândia! Você acha essa história ridícula? Eu também acho. Mas o problema não é a história. O problema é a realidade que esta história esconde. Ou antes, a realidade que essa história revela. Será que você descobre que realidade estranha é essa? Nesse texto do apóstolo Paulo, Filipenses 4, versículo 8, nós vamos entender um pouquinho por que há uma realidade melhor. Além da Disneylândia, existe um lugar muito melhor. E o apóstolo Paulo nos ajudará a ver algumas verdades sobre a ação do pensamento sobre a ação. A força do pensamento por sobre as nossas ações. Por isso ele fala: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Ele não diz isso praticai. Por que ele não diz isso? Porque ele sabe que se nós pensarmos nessas coisas, nós as faremos. Então a primeira coisa que nós devemos dizer sobre isso é que o pensamento é o poderoso pai da ação. Veja, voltando à história ridícula, a garotinha reagiu de acordo com o pensamento dominante em seu redor. Se todos pensavam em Disneylândia o tempo todo, se todos só falavam de Disneylândia, como é que de repente a pobrezinha ia responder céu? Sem chance. O pensamento é o pai da ação, porque a mente é o comandante supremo de um exército de nervos, de hormônios, de reações químicas e físicas, enfim, dessa estrutura toda a que damos o nome de corpo. A mente é a senhora, o resto do corpo é o escravo. O corpo, meus amigos, o corpo é tão subserviente, ele é tão obediente, ele é tão humilhado, digamos assim, que ele só faz
ele só faz aquilo que a mente ordena ou aquilo que a mente autoriza. Por exemplo, se a mente mandar matar, o corpo vai lá e dá 10 tiros na sua vítima. Mas se a mente manda amar, o corpo vai lá e acaricia, porque a mente manda no corpo. Olha essa história. O diácono Dercide da Silva Pinto me contou essa história que aconteceu com o seu irmão certa vez. O homem só dormia tomando comprimidos para dormir. Uma realidade muito triste, não só no nosso país, mas no mundo inteiro. Mas um dia esse nosso irmão decidiu que ele iria mudar isso. Iria deixar definitivamente os comprimidos. Vou viver acima disso aí. Mas nesse mesmo dia, foi dormir e ele não conseguia conciliar o sono. Rolava na cama, virava para lá, virava para cá, dobrava o travesseiro, mudou de posição umas 1000 vezes, contou carneirinhos até passar todo o rebanho e faltar carneirinho. Nada, não conseguia dormir. Então, finalmente ele cedeu. Ele se levantou, foi à cozinha, pensou, vou tomar esse bendito remédio, senão não vou dormir hoje. E para não afugentar o pouco sono que estava em seu redor, ele não ligou a lâmpada, não acendeu a luz, ele ficou no escuro mesmo. E ali, como se obedecesse a um piloto automático, ele pegou um comprimido e pôs o comprimido sobre a mesa. Depois, ainda no escuro, foi lá, pegou um copo, pegou água, veio cá na mesa, tudo no piloto automático, pegou o comprimido, botou na boca, tomou a água e o comprimido desceu. Pronto. Ele agora pensou, agora eu vou dormir. E foi mesmo. Foi para a cama e dormiu como Jonas. A Bíblia diz que Jonas desceu para o porão do navio e ali roncava. Foi o que aconteceu com o nosso irmão. Que remédio maravilhoso, não é? Por isso que muita gente não abre mão dele. No dia seguinte, a mulher perguntou, você não tomou o seu remédio ontem? Ele olhou para ela estranho e falou, tomei sim, ué. Mas como? O comprimido está aqui, ó, sobre a mesa. Só aí foi que o nosso amigo se deu conta do que realmente aconteceu. Sabe o que aconteceu? Alguém havia chupado uma laranja e deixado sobre a mesa algumas sementes. E o que ele tomou, na verdade, não foi comprimido. Foi uma semente que alguém tinha chupado e deixado lá. Eu acho que, a partir dessa história, os botânicos deveriam adicionar mais essa qualidade ao caroço da laranja, ou seja, o de ser um excelente sonífero. Nada disso, nada disso. É a força do pensamento, porque a mente manda. Se a mente diz assim, agora você vai dormir, pode ser com comprimido, pode ser sem comprimido, o corpo simplesmente obedece. Por que é importante ponderar no que depositamos em nossa mente, então? Porque como o sábio de Provérbios diz, Provérbios 4:23, na nova tradução na linguagem de hoje, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Richard Weaver tem um livro cujo título já diz tudo. O título do livro, As Ideias Têm Consequências. As ideias têm consequências. Foi por isso que John Stott, grande pregador anglicano, morreu aos 90 anos de idade, deixou uma herança fabulosa, intelectual e evangélica. Ele escreve num dos seus livros, a batalha é quase sempre ganha na mente.
é pela renovação da nossa mente que o nosso caráter e comportamento se transformam. É por aí, é por causa disso que Paulo diz que nós devemos investir, na transformação da nossa mente, para que experimentemos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, é ou não é importante cuidar da nossa mente? Se o pensamento é o poderoso pai da ação, então, em segundo lugar, sendo o pai da ação, o pensamento deve ser alimentado com as melhores ideias, Em 1983, durante o ministério da gente lá no Iraque, junto aos brasileiros, eu estava estudando árabe com egípcios, que eram nossos vizinhos, e aí um brasileiro levou de Belo Horizonte para lá um livro chamado Vamos Falar Árabe. Era um livro com uma fita cassete de 90 minutos, aquela grandona, com as principais lições do livro ali na fita cassete. Hoje eu tenho isso em MP3 e posso ouvir qualquer hora, ainda hoje. Mas uma frase desse livro, uma frase que o locutor dizia lá, nunca mais me saiu do pensamento. Porque em vez de falar assim, o livro, the book is on the table, lembra? The book is on the table, o pessoal fazia chacota com essa frase, que é uma frase inútil, the book is on the... mas só para ensinar, o livro está sobre e não sobre, etc. Bom, a frase em árabe era assim: o pensamento deve ser sempre nobre. E um locutor de voz bonita falava, o pensamento deve ser sempre nobre. E aí a moça, com a voz bonita também, falava em árabe, At-tafkir lazim yakun daiman nabil. Aí, o pensamento deve ser sempre nobre. Eu acho uma frase muito útil. O pensamento deve ser sempre nobre. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que nós devemos pensar em tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, é nisso que a gente deve pensar. Li a história de um pastor que foi visitar uma senhora da sua igreja que estava enferma. Mas não enferma apenas do corpo, parece que ela estava enferma também da alma, porque durante a visita o pastor ouviu um verdadeiro rosário de reclamações. Parecia que tudo estava errado na vida daquela mulher, era desentendimento com o marido, desentendimento com os filhos, a saúde estava em frangalhos, os vizinhos eram perturbadores e problemáticos, e em certo momento da visita o pastor então ouviu tudo pacientemente. No final ele falou, minha irmã, vamos ver o que Deus tem para nos dizer, vamos ouvir a palavra de Deus, mas eu gostaria de ler a Bíblia, mas não na minha, eu queria ler a sua Bíblia, é possível? A irmã, claro. E aí a irmã reuniu forças e gritou lá para dentro, minha filha, garotinha, traz aí aquele velho livro que você sabe que mamãe tanto ama. Isso é um perigo, hein? Isso é um perigo. Filhinha, traz aí aquele velho livro que você sabe que mamãe tanto ama. A cena seguinte é a menininha entrando no quarto, sobraçando, trazendo nos braços uma volumosa revista popular de TV, daquelas que falam de fofocas e fofocas, que o artista tal se separou da artista tal, e vai por aí. Então fica claro que o que estava acontecendo naquela vida era justamente a ausência de pensamentos nobres, para usar a frase do árabe lá. O pensamento deve ser sempre nabil, deve ser sempre nobre, sempre algo verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama. Se tiver virtude nessa coisa, então melhor ainda, pense nisso. Se for alguma coisa que seja louvável, nisso é que nós devemos pensar.
Eu acho que aí está claro que as nossas vidas hoje, à semelhança do que aconteceu com essa mulher, não estão sendo uma reprodução da vida de Cristo, justamente porque os nossos pensamentos não estão sendo encharcados de realidades espirituais. É aí que se localiza a nossa tragédia. Nós estamos querendo servir a Deus, mas os nossos pensamentos, a nossa mente não está focada nele. Em último lugar, as melhores ideias para alimentar o pensamento são as de Deus. Então, o pensamento é o pai da ação, o pensamento deve ser sempre nobre. E onde é que a gente encontra pensamento nobre para saturar a mente? Os pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus são os melhores, e por isso Paulo nos oferece aqui uma breve lista de coisas que são verdadeiramente comida para o coração, são pasto para o pensamento. A primeira característica dessas coisas que eu vou passar rapidinho aqui é que, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro. Então o pensamento deve se nutrir do que for verdadeiro. E esta, meus irmãos, é uma orientação válida para todos os tempos, mas mais válida ainda, se assim podemos dizer, para os nossos dias tumultuosos e tumultuados, em que temos tanta fake news, em que tanta mentira se dissemina rapidamente. Nós precisamos aderir à verdade e grudar nela, ou deixar que ela grude em nossa mente. Tudo que é verdadeiro, não foi verdadeiro, não tem a minha adesão. Tem mais. As práticas que Paulo recomenda para o pensamento devem ser pensamentos honestos, práticas honestas, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto. E honestidade, você sabe, vale no trânsito, vale na contabilidade, na declaração do imposto de renda, e vale também no parlamento, na política. Então vale lá em cima e vale cá embaixo, honestidade em todas as coisas. O comentarista Barclay comenta essa palavra aqui no seu comentário. Ele diz que a palavra grega é somnos, que se aplica especificamente aos deuses gregos e aos templos. E quando aplicado ao ser humano, descreve alguém que se desloca no mundo como se todo ele fosse o templo de Deus. Ah, que coisa! Ele se desloca, esse alguém honesto é aquele que vive e viaja pelo mundo como se o mundo todo fosse o templo de Deus. E é. Então nós não temos essa coisa, eu sou honesto lá na igreja, porque lá eu estou conversando com o pastor, estou conversando com os diáconos, lá então eu quero impressionar os irmãos. Não, que isso? Em todo lugar, tudo que é honesto. Que mais? Tudo que é justo. Tudo que é justo. Então Paulo fala de atitudes justas, fala de tratar as pessoas sem favoritismos, sem predileção. Tem gente que tem favoritismo para com aqueles que são ricos ou brancos, e tem discriminação para com os que são pobres ou negros. Parece, meus irmãos, que em nosso país parece haver duas leis, né? Uma que absolve os ricos, os políticos, os loiros, os poderosos que podem pagar advogados caros, e uma outra lei que condena pobres, pretos e periféricos. Isso não é um pensamento bom, não. Tudo que é justo, vale para um, vale para outro, vale para todos. Outra coisa que Paulo fala mais ainda, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, honesto, justo, e agora vem tudo que é puro. É a luta para manter imaculado
o coração. É um esforço que se evidencia tanto no uso, na adoção da linguagem, nas piadas, nas leituras, nos filmes que a gente vê, nos sites que a gente visite, ou seja, a pureza em todas as coisas. Que mais? Tudo o que é amável. Tudo que é amável. Tudo que é amável. Não é porque discordamos das pessoas que nós vamos chamá-las de idiotas. Não é porque discordamos das pessoas que vamos chamá-las de estúpidas. Eu acho que se for feito um levantamento para descobrir qual é a palavra mais usada nas redes sociais, talvez seja esta: idiota, otário, estúpido. Meus irmãos, como as redes sociais precisam de pessoas amáveis. Como as redes sociais precisam de pessoas amáveis, que pensem tudo que é amável. E eu tenho um desafio para você: se você fizer diante de Deus um teste e descobrir que você não é amável o suficiente para se relacionar maduramente com as pessoas, então, por favor, não entre nas redes sociais. Não digite nada ali, porque vai criar problema para você e para os outros, inclusive problemas jurídicos para você. Problemas jurídicos. Então, fiquemos longe se o espaço não permite amabilidade. Tudo que é amável, Paulo diz mais, tudo que é de boa fama. O que é uma coisa de boa fama? A Nova Versão Transformadora traduz por admirável. Tudo que for admirável, eu posso admirar isso. Ah, que coisa linda. Então, nisso eu devo pensar. A Bíblia de Jerusalém traduz por honroso. Tudo aquilo que for honroso, que puxar para cima, é nisso que eu devo pensar. A Nova Tradução na linguagem de hoje traduz por agradável. Agradável. Se é uma coisa agradável, então eu vou pensar nisso. Está vendo? Olha quanta coisa boa para a gente saturar a mente. Se for virtuoso, Paulo diz mais, né? Se há alguma virtude. O apóstolo Paulo, dizem os comentaristas, não gostava muito de usar a palavra virtude, a palavra arete em grego. Ele preferia usar outras palavras e até outras perífrases, apelar para perífrase para evitar a palavra arete, porque virtude dá a ideia de que a pessoa é muito boa. Eu sou virtuoso, eu sou o melhor daqui da sala, eu sou a melhor pessoa da vizinhança, eu sou o melhor parente. Para com isso, né? Então essa virtude é meio esquisita. Então Barclay, por exemplo, comentarista da Bíblia, diz que esta é a única vez que Paulo usa essa palavra em seus escritos, porque no pensamento clássico descreve todo tipo de excelência. Então a excelência de um terreno, olha que paisagem excelente, que terreno maravilhoso. Descreve a excelência de uma ferramenta, uma coisa que funcione tão bem, de um animal, a valentia de um soldado também era arete, a virtude de uma pessoa, enfim. Então Paulo não usa muito essa palavra, mas ele usa aqui, única vez, para dizer o seguinte: se houver alguma coisa que possa lembrar excelência, então pense nisso. Que mais? O último, ele diz: e se for elogiável, tudo que for de boa fama, se há alguma virtude, e se há algum louvor, louvor é elogio, se for uma coisa elogiável, pensa nisso. Não que nós vivamos procurando elogios para nós, não é disso que Paulo está falando, mas que nós devemos viver de um certo modo, de um modo tão excelente, que a nossa vida seja elogiada pelas pessoas. A gente não procura o elogio, mas uma vez que ele acontece, isso é muito bom. Então que nós possamos viver uma vida, quer dizer, pensar os pensamentos que vão se refletir numa vida, num comportamento, em que o elogio possa transparecer.
Alguém já disse que a tecnologia e a internet nos transformam em ratos de laboratório, pressionando constantemente alavancas para obter minúsculas bolinhas de alimento intelectual ou social. Em essência, o que está acontecendo conosco é que a tecnologia, e isso me preocupa, a tecnologia está mudando a forma como pensamos e sobre o que pensamos. Ravi Zacarias, um líder falecido há pouco tempo, indiano, mas criado no Canadá e tendo exercido ministério nos Estados Unidos, ele caracterizou essa geração nossa como, abre aspas, uma geração que pensa com os olhos e que escuta com os sentimentos. Pensa com os olhos e escuta com os sentimentos. O que está acontecendo em nosso mundo hoje é que estamos construindo opiniões, formando significado e baseando nossas crenças em fragmentos de informação. Informações que muitas vezes, como você sabe, são enganosas. Não é de admirar que a verdade tenha se tornado relativa e circunstancial. Isso é um perigo. Isso é um perigo. A gente precisa abandonar essas coisas que são relativas e encher a nossa mente de coisas que sejam verdadeiras, honestas, justas, puras, amáveis, de boa fama, de alguma virtude e de algum louvor. Para terminar, eu queria dizer que o apóstolo Paulo resume tudo isso que ele está falando aqui no versículo 8, com uma palavra dele quando ele escreveu aos Colossenses, Colossenses capítulo 3, versículo 2. Ele diz assim: pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra. Em outras palavras, se você quer saber o que tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, você pensa nas coisas de cima e pronto, está resolvido. Não é um bom critério? Se você tem dúvida se essa coisa é boa ou não, pensa, Deus faria isso? Deus recomendaria isso? Deus aprovaria isso? O reino de Deus se aproveitaria disso? Então esse é um critério, pensai nas coisas que são de cima. E eu confesso que eu passei a valorizar este versículo, Colossenses 3:2, ainda mais, quando eu li o seguinte na revista Seleções. Eu li lá uma vez que um homem estava andando pela rua e, de repente, ele achou uma moeda de 50 centavos. E aí ele ficou tão empolgado com esse achado, 50 centavos naquela época devia ser algum dinheiro, porque hoje não é quase nada, né? E ele ficou tão empolgado com o achado, que a partir daí, ele passou a só andar olhando para o chão, quase que inclinado, encurvado. E ele fez isso daquele dia do achado até o final da sua vida. Daquele dia até o final da sua vida, assim, olhando para baixo, olhando para o chão, procurando mais moedas de 50 centavos. Ficou rico? Não, ficou não. Não ficou porque ele não achou mais dinheiro nenhum. Mas ele fez um catálogo das coisas que ele achou. Ele achou 814 fivelas de cinto, algumas enferrujadas. Ele achou 1.444 clipes, aqueles de prender papel, 1.444. Achou 1.819 tampinhas de garrafa de refrigerante. Olha que utilidade tem 1.819 tampinhas de refrigerante. Não é fantástico? Isso devia sair no Fantástico. E achou também 2.587 botões, cada um diferente do outro, não dava nem para aproveitar direito. Esqueci, ganhou também, sabe o quê? Um problema constante na coluna, do qual nunca mais se livrou. O resumo do artigo da revista Seleções era o seguinte: não vale a pena passar por esta vida fixando os olhos no chão, não vale. E a gente nem precisa ficar corcunda para descobrir que não vale a pena ficar andando por esta vida com os olhos grudados no chão. Por isso Paulo diz o quê? Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Ou seja,
tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, algum elogio, nisso pensemos. Vamos orar. Eterno, nós bendizemos o Teu nome porque cuidas de nós e nos supres de tudo aquilo de que necessitamos. Nós Te damos graças por este instante em que os nossos pensamentos se prendem aos ensinos da Tua palavra. Dá-nos uma mente assim, uma mente que pense pensamentos nobres, que pense pensamentos verdadeiros, honestos, justos, puros, amáveis, de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor. Pensamentos nesse nível, pensamentos que são de cima e não da terra. É a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém.
Queremos convidar você para às 19 horas estarmos juntos novamente aqui neste mesmo canal, ouvindo a preciosa Palavra de Deus. E quero convidar você também para quarta-feira, às 19h30, o culto de oração, de estudo bíblico e também de intercessão e de gratidão pelos aniversariantes da semana. Isso é quarta-feira, às 19h30, ao vivo. Nós queremos também lembrar aos irmãos que julho é o mês de Missões Rio. Missões Rio cuida da evangelização da cidade como um todo. E nós temos, a Convenção Batista Carioca tem 8 capelanias, frentes de trabalho, onde alguns missionários estão servindo ao Senhor. Além disso, a convenção também mantém um lar batista, o Lar Batista do Idoso, um lar, uma propriedade em condições de receber 60 anciãos, mas no momento tem apenas 24 por força da limitação orçamentária. De modo que se Deus tocar no seu coração para você ajudar nesse ministério, olha, a terceira idade é a que mais avança no Brasil, você sabe disso. Cada dia nós temos mais velhinhos, mais gente, e os que têm família, tudo bem, os que têm dinheiro, tudo bem, mas tem muita gente que precisa, não tem nem família nem dinheiro. E aí, vai ficar na rua? Como é que fica? Então, por isso, nós precisamos concentrar a atenção nesse ministério importante que é o de cuidar dos anciãos. Uma casa de repouso só para isso, mantida pelos batistas cariocas. Esse lar é mantido pelas mais de 300 igrejas batistas na cidade do Rio de Janeiro. Vamos orar encerrando este culto. À noite eu espero encontrar você aqui. Domingo que vem, dia 25, nós teremos aqui à noite pregando o pastor Nilton Antônio de Souza, que é o diretor executivo da Convenção Batista Carioca, para falar um pouquinho mais sobre essas necessidades espirituais da cidade do Rio de Janeiro. Ó Deus, dá-nos um domingo abençoado. Dá-nos um dia em que caminhemos na Tua presença, pensando os Teus pensamentos, fazendo a Tua vontade, refletindo o Teu coração e sendo a bênção que queres que sejamos em nosso lugar onde nos plantaste. É a nossa oração, pedindo a Tua bênção também para o culto da noite de hoje. Que seja abençoado em nome de Jesus. Amém.